Abra sua Bíblia comigo, por favor. Evangelho de João. Estou até desacostumada, né? Que depois de 12 cultos mandando abrir Êxodo, de repente abre a sua Bíblia em João. Eu falei, gente, uma evolução, né? João, capítulo 12. João, capítulo 12, verso 12. Você achou? Assim diz o Senhor para nós essa noite. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava a caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. E nós estamos aqui reunidos essa noite para voltar no tempo, entender quão poderosa foi a última semana da história da sua vida. Porque que relatado nos 4 evangelhos, esse dia foi tão especial. Deus nos remete, o teu Espírito pode nos levar ao alto do Monte das Oliveiras nessa noite. O teu Espírito pode nos conduzir a entender e a participar dessa experiência. Por isso autoriza o teu Espírito a nos abençoar. Autoriza o teu Espírito a fazer com que a gente entenda coisas, circunstâncias, Deus, que não vivemos, porque alguns nunca estiveram naquele lugar. Pai, nos revela para a glória do teu nome. Eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu te peço, toma esse altar que é teu de honra e direito, ministra sobre nós para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. De acordo com a lei mosaica, a lei de Moisés, todas as grandes celebrações eram um convite obrigatório à subida de Jerusalém. Por quê, pastora? Porque depois que o tabernáculo foi desmontado e o templo de Salomão foi construído, Jerusalém se tornou o endereço oficial, vou falar assim para você cansar, e internacional do lugar onde Deus descia na terra. Então, dentro das principais festas do calendário que o próprio Deus estabeleceu, o povo de toda a circunvizinhança dos países próximos que tinham afinidade com a palavra ou se simpatizavam com as escrituras, se deslocavam dos seus lugares e subiam a Jerusalém para celebrar dentro do lugar sagrado, dentro do templo do Senhor, o único lugar na terra até aquele momento registrado como casa oficial de Deus. Nós evoluímos muito desse tempo para cá, porque hoje, além de estruturas físicas, que são denominadas casas de Deus espalhadas por toda a terra, Deus nos tornou morada dele sobre toda a terra. Então, juntos nós somos milhares de moradas do Senhor sobre a terra. Você está aí, diga amém. Mas naquela época, uma só casa, um só templo era reconhecido como casa oficial, onde Deus tinha abençoado, onde Deus tinha declarado palavras, né, específicas. Então, eles subiam em trajetória, em romagem, é assim que a sua Bíblia vai dizer, até o alto do Monte das Oliveiras. Ali contemplava a cena de toda Jerusalém, desciam e entravam na cidade por um dos portões principais do templo, para adorar ao Senhor. Então, nesse período onde João 12 está narrando, nós vamos passear pelos evangelhos para a gente ver a mesma história relatada por autores diferentes.
ele conta que esse povo se prepara para ir para as festas. Observa que ele diz: a numerosa multidão que viera a festa. Então, qual que era a festa? A festa dos pães asmos é a festa que vem ligada à festa da Peixá, a festa da Páscoa. A festa dos pães asmos era uma celebração onde não se comia pão com fermento, nada que fosse fermentado, para trazer o significado de pureza. O fermento na Bíblia Sagrada fala de pecado, de contaminação. Então, era uma semana de preparação, de purificação. E depois, Páscoa, ou Peixá, que significa saída, é a festa que celebra a saída do povo do Egito, a libertação do povo do Egito em direção à terra prometida. Então, todos esses anos, as pessoas se deslocavam do lugar onde elas estavam e subiam a Jerusalém para celebrar essas festas especiais. Uma grande multidão fazia isso. E era uma caminhada um pouco longa. Hoje, nós atravessamos todo o país de Israel em 6 horas de carro. Mas naquela época, em alguns dias de caminhada, né? Então, se reuniam, iam fazendo essas caminhadas em grupos, para não se tornar perigoso, e por causa do clima, né? Tem alterações, principalmente do caminho do deserto, de noite frio, de dia muito quente, e assim sucessivamente. Você está me alcançando? Diga amém. Então, essa história vai ser relatada com detalhes para nós. Vai lá comigo, por favor. Em Lucas capítulo 19, Lucas 19, verso 28. E dito isso, prosseguia Jesus subindo para... Então deixa claro que é um caminho de subida. As partes baixas, o Mar Morto, Jericó, o deserto, a Galileia, tudo começa a subir. A parte mais alta do mapa de Israel é Jerusalém. Os montes mais altos estão lá no norte do país. Então, de onde você viesse, para chegar a Jerusalém, você tinha que subir. Uma caminhada de romagem e subida. E assim eles faziam, não calados, não sérios, não sem falar, mas uma grande celebração, onde eles vinham cantando salmos, eles vinham adorando o Senhor, preparando, né, o clima para chegar no templo e poder fazer isso de uma forma especial. Continua lendo comigo. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo: ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, acharei preso um jumentinho, que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que o soltais, respondei assim: porque o Senhor precisa dele. E indo, os que foram mandados, acharam, segundo lhes dissera Jesus. Quando estes estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que o soltais? Responderam: porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Então vamos observar aqui. Ele chega, e antes dele chegar, Betfagé e Betânia é muito próximo de Jerusalém. E aí, nessa região dessas aldeias, na época eram vilas pequenas. Hoje a cidade é grande, né? Comparado ao que era. Jesus diz para os discípulos: vocês precisam arrumar um jumento. Mas não pode ser um jumento qualquer. Precisa ser um jumento que nunca foi montado. A profecia de Zacarias, capítulo 9, verso 9, vai dizer para nós que isso era uma característica do Messias.
que o Messias iria se apresentar montado sobre um jumentinho. E esse jumentinho no diminutivo significa um animal novo, que não havia sido treinado, domesticado. Então Jesus deixa claro que não podia ser um jumento comum, precisava ser um jumento que nunca tinha sido utilizado. Por quê? Porque a teoria é que o jumento, ele é muito brabo, até ser adestrado, né? Até ser dominado. Então, quando o jumento de primeira montaria, você tenta montar um jumento de primeira, ele vai te jogar no chão. Ele não tá acostumado com isso. Então ele vai fazer você passar vergonha. Mas, naquela época, eles acreditavam que profeta de Deus, homem de Deus de verdade, domavam os jumentos. Sentavam-se em cima dos jumentos de primeira vez, que ainda não tinham sido montados, e eles caminhavam com ele de forma tranquila. Era um sinal de que aquele homem que estava montando o jumentinho tinha unção de Deus sobre ele. Então Jesus diz: traz um jumento que ninguém nunca montou. E se o senhor deles, se o dono deles perguntar: por que vocês estão retirando esse jumento? Você vai dizer: porque o Senhor. Observa que na sua Bíblia, o Senhor está com letra minúscula. Não está em caixa alta, né? Não está todo com letra maiúscula. Então não tinha revelação de senhorio, de autoridade, de governo. Ele diz: alguém precisa desse animal. Alguém de forma respeitosa, o Senhor de forma respeitosa. A gente usa esse termo, né? Muitas vezes, quando a gente quer se referir a alguém que é mais velho do que a gente, ou que tem algum tipo de representatividade, você usa essa expressão. Foi essa expressão que ele usou. Ele não estava falando de Adonai, ele não estava falando de Yahvé. Você está entendendo? Diga amém. Ele estava falando porque o Senhor precisa dele. Alguém de forma respeitosa, mas estava debaixo de uma palavra profética. Então deixa eu começar a pregar para você nessa noite. Mesmo que os homens não entendam, os comandos que Deus vai dar sobre a terra, até aquele que não entende vai ter que ceder. Até aquele que não está entendendo o motivo pelo qual ele está sendo chamado a servir, ele vai cumprir o propósito de Deus, porque nada pode interromper aquilo pelo qual Deus já designou. Então Zacarias capítulo 9, verso 9 diz que o Messias era um sinal, que o Messias viria montado sobre um jumentinho. E mesmo aquele dono de jumentinho, sem entender nada, cedeu aquele animal a um homem, de forma respeitosa, sem ter entendimento de quem ele era na verdade. Continua lendo a Bíblia comigo. Versículo 35. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Então a cena muda de figura. Jesus agora era o único homem montado sobre um jumento. Uma grande multidão o seguia. E eles começam a colocar panos no chão, porque essa era uma prática de receber autoridades. Quando Davi entra em Jerusalém, numa festa poderosa, quando ele traz de volta a arca da aliança, né, os homens também sacudiram ramos e colocaram panos nos chãos para Davi entrar. Por quê? Porque ele era a autoridade daquele lugar. Era o rei daquele lugar. Então, eles reconheceram o senhorio de Davi e ali se prostraram, colocaram panos para que ele, como autoridade, pudesse desfilar. Quando eles viram Jesus montado num jumentinho, o que eles pensaram? É um senhor, é alguém de autoridade, é alguém que tem feito diferença, porque, olha o sinal, está sobre o jumento, é profeta de Deus, é homem de Deus. E vou te contar mais essa história. Nos últimos 3 anos, do que nós temos ouvido falar dele é um absurdo. Ele curou cegos, ele curou surdos, ele curou leprosos, ele expulsou demônios, ele ressuscitou mortos. Meu amigo, o negócio foi doido.
Então, olha o que a Bíblia vai dizer para nós. Lucas diz para nós: e quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, 37, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus, em alta voz, por todos os milagres que tinham visto. Então Jesus, em cima do jumentinho, ele celebrando, um profeta de Deus, um homem de Deus, agindo sobre a terra debaixo de sinais gloriosos. Nós somos testemunhas, fomos testemunhas disso tudo. Continua lendo. Dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz nos céus e glória nas maiores. Hosana é um cântico, é um hino de romagem, é um salmo. E ele era cantado em toda festa. Eles não cantaram Hosana por causa de Jesus. Eles cantaram Hosana porque Hosana é um cântico de romagem. E toda vez que se sobe aos montes, até chegar a Jerusalém, se cantavam salmos. Eles cantam, Hosana significa salva-nos, Hosana o Rei, salva-nos o Rei, salva-nos, olha para nós, olha para as nossas dores, olha para a opressão, olha para a escravidão, olha para a dificuldade financeira, olha para a dificuldade que nós estamos vivendo debaixo desse governo, salva-nos Rei, e nos muda um destino. E nos muda a forma de viver sobre a terra. Era um pedido declarado de ajuda. E eles então declaram: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz nos céus e glória nas maiores alturas. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor enviou alguém aqui para mudar o nosso destino, para nos salvar, para cuidar de nós, para nos restaurar. Obrigado, Deus, porque o Rei está se instaurando sobre a terra. Eles estavam alegrados, cantando, felizes, porque viam Jesus como alguém que podia ajudá-los, alguém que podia mudar o governo, a história da vida deles. Continua lendo comigo. Hoje a pregação vai ser diferente, então não vai dar tempo de eu ler o Salmo. Se você quiser anotar, é Salmo 118, verso 25 e 29. Versículo 39. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: mestre, repreende os teus discípulos. Quando chegou no alto da montanha, dá para pôr para mim, Felipe, por favor? Essa é a visão. Eu estou no alto do Monte das Oliveiras. A parte de trás de mim é Jerusalém. E aquela cúpula dourada e aqueles muros mais altos é o terreno do templo. Então, ele chegou nesse lugar mais alto, o alto do Monte das Oliveiras. E essa multidão começa a cantar. Por quê? Porque agora está mais perto. Hoje, nós vemos a cúpula dourada, a mesquita Blue, que é a mesquita de Omar, é uma mesquita muçulmana. Mas os discípulos de Jesus viam o quê? O que os discípulos de Jesus viam no lugar da mesquita azul? O templo, era a casa de Deus, era o lugar que eles esperavam contando nos dedos as festas, para que eles pudessem entrar lá e celebrar ao Deus de Israel. Então quando eles olham, dizem: olha lá, chegamos, estamos no alto do Monte das Oliveiras, vamos entrar em Jerusalém. A alegria toma conta deles, e eles começam a cantar e louvar mais alto. Eles começam a celebrar de uma forma especial, emocionada. Aí os fariseus, olha o que diz. Versículo 39. Alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: mestre, repreende os teus discípulos, porque o barulho incomoda, o louvor incomoda, a adoração incomoda, e quem não está no mesmo espírito se sente deslocado. Quem não está debaixo da mesma visão e da mesma alegria, ele não quer aprender a adorar, ele quer calar você. Que é mais fácil tentar calar você do que ele aprender a ser um adorador. Então ele chama os fariseus, chama os discípulos e diz para Jesus, por favor, manda eles calarem, porque está exagerado, não tem necessidade.
Nós sabemos que você é alguém que operou sinais, que fez milagre, curou, tudo bem. Mas o que eles estão fazendo está além das proporções naturais. Parece até que eles estão, olha o que eu vou dizer para você alcançar. Parece até que eles estão anunciando alguém diferente. Parece até que eles estão sabendo de coisas que nós não sabemos. Que não é um cântico normal. Tem uma emoção nesse cântico. Tem uma fala diferenciada. Traz verdade. Não é um cântico de rotina. Não é o louvor que você canta no chuveiro. É o louvor que você canta que a lágrima pinga, que o braço arrepia, que o coração dispara, e que você sabe exatamente o que você está cantando e para quem você está cantando. Aí os fariseus chamaram Jesus e falaram assim: menos, está exagerado, precisa disso. Olha a resposta, versículo 40. Mas eles lhe respondeu, ele quem? Jesus. Asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. O que Jesus disse para ele? Tudo bem, eu posso até pedir para eles pararem de adorar. O problema é que alguns deles sabem exatamente para quem eles estão cantando. Alguns deles tiveram experiências que mudaram e transformaram as suas vidas verdadeiramente. Eles não são esses que estão enganados ou debaixo do oculto. Tudo bem, eu posso até pedir para que eles não cantem e não adorem, mas vou dizer uma coisa: não é só o mundo espiritual que reconhece a autoridade e governo, não. O mundo terrestre também. E até aquilo que você acha que não pode clamar ou me adorar, vai me adorar, porque eu sou Senhor de toda a terra. A cultura diz que as pedras são testemunhas da glória de Deus. É por isso que Jerusalém é toda de pedra. E é muito bonito quando o sol bate, o resplandecer, o muro fica todo dourado, é bonito demais. E eles, por que você vai entrar e vai ver casas lindas por dentro, cada uma no seu estilo, no seu desenho, mas por fora, toda estrutura de casa, de morada, tem que ser de pedra. Porque a pedra é eterna. A pedra é testemunha de tudo que foi feito sobre a terra. Gênesis capítulo 1, verso 1. A terra estava sem forma e vazia, mas as pedras já estavam lá. Quando Deus disse, haja luz e houve luz, as pedras foram testemunha das obras. Quando separou o dia da noite, quando Deus separou a terra dos mares, quando Ele começa a criar os animais, as pedras são testemunhas. É por isso que você vai encontrar pedacinho de terra de não sei quantos mil anos. Porque são testemunhas da obra. O que ele estava dizendo? Eles podem estar felizes porque descobriram agora, mas deixa eu te contar uma coisa. Lá no princípio, em Gênesis capítulo 1, as pedras já sabiam que eu era o grande eu sou, aleluia. É por isso que elas clamarão. Aplauda o Senhor. Versículo 41. E quando ia chegando, vendo a cidade, o que está escrito aí? Chorou. Põe para mim, Felipe. Esse é o caminho que começa a descer. Está observando? Que é uma rua de pedras, ou um muro de pedras, um chão de pedras, e começa a descer. Então a gente estava no alto do Monte das Oliveiras. Jesus entra nesse caminho e começa a descer. Exatamente nesse ponto onde a foto foi tirada, ele olha para Jerusalém. E a Bíblia vai dizer para nós que foi a última vez que ele teve essa visão de Jerusalém. Foi a última vez que ele entra pelas portas. E tudo que precisava se cumprir sobre a vida dele se cumpre. Ele morre, ele ressuscita, ele volta ao Pai, e ele não tem mais a oportunidade, a experiência de viver isso.
Então foi a última semana da vida de Jesus. Então quando chega nesse ponto da estrada, que eles vão descer essa rua, vão chegar aos muros e vão entrar na porta, para poder adentrar a cidade, ele para nesse lugar, nesse momento. E a Bíblia vai dizer para nós que algo poderoso acontece. Algo que a Bíblia relata para nós 3 vezes apenas. Isso não significa que ele não tenha chorado outras vezes. Pode ter acontecido, Jesus era homem nesse momento. Mas a Bíblia relata para nós 3 momentos especiais que ele chora. E eu preciso dizer para você, apesar de circunstâncias diferentes, apesar de situações diferentes, ele chora pelo mesmo motivo. A primeira vez, põe a outra foto para mim, Felipe. Aqui ele já desceu aquela rua, está passando pela porta e entrando na cidade de Jerusalém. Ele passa pela porta, esse arco é uma das portas, e ele está adentrando a cidade de Jerusalém. Quando foi que Jesus chorou pela primeira vez? Quem sabe? Quando? Bota para nós, Felipe. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinha, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também com que esse não morresse? Eu preciso que você entenda que Jesus jamais choraria por algo que ele soubesse que ia ter um outro destino. Jesus jamais se comoveria por uma situação onde ele soubesse que não tinha morte, que tinha vida. Não tinha propósito algum de Jesus chorar, porque Lázaro tinha morrido. Por quê, pastora? Porque ele sabia o que ia acontecer. A Bíblia fala para nós que o nosso Deus é onipresente, onipotente e Ele sabe de todas as coisas. A morte nunca atravessou o caminho de Jesus. Toda vez que Jesus encontrou a morte voltou a ser vida. Por quê? Porque quando a treva se encontra com a luz manifesta. Então, ele olha nesse momento onde as irmãs de Lázaro estão desesperadas, chorando, rasgando o coração. Se eu tivesse chegado antes, ele não tinha morrido. E agora, chorando, ele se comove no espírito. A Bíblia diz que ele se remexe espiritualmente. E ele pergunta para ela: onde vocês colocaram ele? Ela diz: vem e vê, bem pertinho. Quando você for comigo para Israel, vou levar você lá em Betânia, para você ver, muito perto da casa do Lázaro, ao lugar onde ele foi sepultado. E aí Jesus vai caminhando, e quando ele chega diante do sepulcro, ele chora. Lázaro, Marta e Maria eram parentes próximos, onde Jesus passou muitas vezes pela casa deles, onde Jesus celebrou, onde eles comeram juntos, onde eles participaram de intimidades, onde eles estavam reunidos e Jesus tinha liberdade de ser Jesus, o primo, o amigo. Mas quando ele chega diante do sepulcro fechado, onde Lázaro tinha sido enterrado, qual o sentimento que toma conta do coração de Jesus? Eu andei com eles, eu comi na mesa deles, nós nos chamávamos de amigos, nós ríamos juntos, nós choramos juntos. Foi dentro da casa do Lázaro que eu recebi uma unção de bálsamo, de nardo puro sobre mim, me honrando de forma sobrenatural e poderosa. Quantas experiências nós tivemos juntos. Por que Jesus chora então? Porque quem é que disse para você que intimidade gera revelação? Quem disse que intimidade gera revelação?
Você pode sentar na mesa com pessoas, comer, tomar café, almoçar, conversar, chamar de amigo, mandar coraçãozinho, ele te ouvir, você ouvi-lo. E mesmo assim, sair de lá sem saber quem a pessoa é em Deus. E sair de lá sem entender quem essa pessoa realmente representa. Intimidade não gera revelação, amiga. Não se engane. Você pode andar ao lado de uma pessoa 30 anos e durante 30 anos ela não saber quem você é. Ela não reconhecer o teu valor diante dos homens e diante de Deus. Pastora, e como é que se funciona? Lembra da conversa que Jesus teve com Pedro? Lá em Cesareia de Filipe. Jesus chega para os discípulos e diz: o que o povo tem dito a meu respeito? E aí eles dizem: eles dizem que você é profeta, que você é como Elias, como Jeremias, ou até como Elias. E aí Jesus pergunta: e o que vocês acham que eu sou? Essa pergunta era para quem? Jesus estava perguntando para quem? Me ajuda a pregar. Para os discípulos. Ele estava andando com eles, ele acordava com eles, ele comia com eles, ele dormia com eles, ele operava milagres com eles, ele fazia coisas na frente deles que alguma parte da multidão nunca viu, nunca experimentou. E ele diz: quem vocês acham que eu sou? Aí o Pedro faz assim com o seu dedo, diga: respondeu. O Pedro diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí qual que é a resposta de Jesus para ele? Tu és Simão Bar-Jonas, e eu sei que isso não foi te revelado nem por carne, nem sangue. Ele termina a frase e diz: mas pelo Espírito Santo de Deus. O que Jesus quis dizer para Pedro? Eu sei que você não me está chamando de filho de Deus, Cristo, Filho do Deus Altíssimo, porque a gente come junto, porque você senta na minha mesa, porque eu reparto o pão na sua frente, porque a gente dorme na mesma casa, porque intimidade não gera revelação, Pedro. O que gera revelação é o Espírito Santo de Deus. É o poder do Espírito aqui. Ele que fala, Ele que testifica, Ele que diz para você: Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus sobre a terra. Por que, pastora? Porque diferente de Jesus, que não cometeu erros, que não pecou, nós temos erros, nós cometemos pecados, e a intimidade expõe as nossas falhas, a intimidade expõe as nossas fragilidades, e por muitas vezes, diante da intimidade, nunca virá o reconhecimento, nunca virá a revelação. É por isso que tem gente dentro da sua casa que nunca entendeu a obra que Deus tem na sua vida, porque ela tem intimidade com você, não a revelação. Porque ela gosta de estar com você, mas ela não entendeu a revelação do Espírito. Você está aí? Diga amém. E aí quando Jesus chega diante do sepulcro do Lázaro, ele chora, porque ele diz: a gente comeu na mesa junto, a gente teve tanta experiência junto, mas eles não têm a revelação de quem eu sou. Eles não entendem quem eu sou de verdade. E eu não estou falando de uma multidão, eu não estou falando de um grupo de ímpios, eu estou falando dos meus parentes, eu estou falando de pessoas próximas. Ele tinha Lázaro como um amigo,
como um confidente, um parceiro. Mas ela disse, se você chegasse, talvez ele não tivesse morrido. Por quê? Porque como um bom profeta de Deus, você podia curá-lo. Mas agora que ele morreu, você não pode fazer nada, porque ele está morto. Eles tinham o amigo, não a revelação de quem Cristo é. Então Cristo chora nesse momento, porque ele diz, Cacilda. E tem hora que dói, amigo. Tem hora que dói você conviver com pessoas que não alcançam a revelação de quem você é. Não importa o que você faça ou o que você diga, a revelação não vem. Ele ficou triste, ele chora, porque ele diz, quantos não chegaram nem perto de mim e me chamam de Senhor. E os meus, da minha casa, não entenderam quem sou eu. Você pegou, diga amém. Aí agora Jesus volta para o texto, bota o segundo para mim, Felipe. A segunda vez que a Bíblia relata que Jesus chora. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Exatamente aquela foto que eu mostrei, da descida daquela rampa. Ele para ali, ele olha para a cidade de Jerusalém e ele começa a chorar. Olha o que o texto diz abaixo. Dizendo, se tu conhecesses também, ao menos nesse teu dia, o que a tua paz pertence. Mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Por que Jesus chora quando ele olha para Jerusalém? Ele diz, Jael, por 3 anos eu andei por as suas terras. Por 3 anos eu ensinei sobre o reino. Por 3 anos eu cumpri todas as profecias escritas no Antigo Testamento. Nenhuma delas a respeito do Messias deixou de ser cumprida. Eu curei leprosos, que é uma das características testemunhais da vida do Messias. Eu ressuscitei mortos, que é a segunda grande característica testemunhal do Messias. A terceira é operar maravilhas sobre o mundo físico. Ele operou, ele transformou água em vinho. Ele andou sobre as águas. Ele experimentou ordenar que os ventos parassem, que a tempestade cessasse. Todos os sinais que testemunhavam o Messias sobre a terra, ele declarou. Ele se manifestou. E o que Israel fez com essas informações? Nada. O que Israel processou desses 3 anos sobre a terra? Nada. Quando Jesus olha para Jerusalém, ele diz, se você entendesse quem andou sobre as tuas terras nesses últimos 3 anos. Se vocês alcançassem a verdadeira revelação de quem eu sou. Amigo, nós temos experiências com o Espírito Santo de Deus. Nós temos experimentado coisas gloriosas na presença de Deus. Mas quem aqui não confessa que daria tudo para voltar no tempo e ter a experiência que o João teve? De poder encostar a cabeça no colo dele. De sentir suas mãos acariciando. Quantos não dariam a vida para sentar naquele cenáculo e ouvir ele palestrar os segredos do reino e poder fazer perguntas todas, olha o acesso, contar, me explica mais. Jesus foi bobo, porque escolheu os discípulos bem bobinho, né? Porque se ele viesse andar aqui no espontâneo, escolhia uma meia dúzia aqui que ele não saía nunca mais, que ele ia ficar só respondendo perguntas. Que o povo tem sede de Deus. Quem não daria vida para ter um encontro com Jesus naquele poço, onde aquela mulher retira a água e dá para ele beber, e eles só tinham eles dois ali, onde os olhos deles só fitavam ela, mais ninguém, onde ali ele revela a vida destruída que ela tem naquele momento.
e diz para ela: quem sabe hoje não é o dia que Deus vai te entregar a revelação a meu respeito. Ah, se você soubesse quem é esse que te pede da água. Eu é que te daria água e nunca mais você teria sede. Ele chora quando ele olha Jerusalém, porque pessoas se tornaram íntimas, fizeram parte da sua rotina por 3 anos, mas não tiveram a revelação de quem ele era. Caminhavam e fizeram as suas escolhas de vida sem alcançar a revelação de quem ele era. E por último, a Bíblia vai dizer para nós que o terceiro e último lugar onde Jesus chorou está no livro de Hebreus. Foi no Getsêmani, o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Quando ele é preso, ele acaba o cenáculo, ele acaba a reunião com os discípulos, eles saem cantando, eles vão ao jardim chamado Getsêmani. E lá ele diz: eu preciso orar. Pede aos discípulos para que fiquem com ele e orem com ele. E quando ele volta, os discípulos estão dormindo, estão com a barriga cheia, passaram o dia todo no cenáculo, conversando com Jesus, comendo, se alimentando da mesa farta. Jesus vai orar, quando volta todo mundo dormindo, Jesus os repreende: vocês precisam despertar, acorda, se retira mais uma vez. Quando volta, eles estão dormindo. Ele dá outra briga neles, dizendo: vocês fazem isso religiosamente, tem que orar 1 hora, em pé, diante do tabernáculo, do templo. Vocês fazem isso para os religiosos verem, mas no momento que eu preciso de cobertura de oração, vocês dormem. E quando ele vai, põe para mim, Felipe, por favor. Não. Ele encontra uma pedra. Eu acho que eu tenho a foto aí, não tem? Eu mandei para você? Não? Ele encontra uma pedra, ele se debruça sobre ela. E é um dos discursos mais longos de Jesus, uma oração de Jesus a Deus. Ele sabia exatamente o que ele ia passar. O propósito nunca foi escondido dele. Ele sabia exatamente o que ele precisava viver e cumprir diante de Deus. E aí ele faz um jogo de palavras, onde ele fala para Deus. Na sua Bíblia está escrito: se puder, passa de mim esse cálice. Jesus jamais colocaria o seu propósito em negociação. Ele jamais faria um discurso para Deus de arrependimento: se o Senhor puder, muda o destino agora, porque eu não estou a fim de viver aquilo pelo qual o Senhor estabeleceu lá no princípio em Gênesis, ainda com Adão e Eva. Quando o Senhor disse para eles que viria alguém, nasceria alguém de uma mulher que ia pisar a cabeça da serpente. No momento em que eu preciso ir para o Calvário, sofrer as aflições, para poder ter autoridade para pisar na serpente, eu não estou disposto não. Eu não estou muito afim não, Jesus. Se puder, muda esses planos. Você acha mesmo que Jesus faria essa oração? Não foi o que ele disse. É uma jogada de palavras. Um dos cálices que era tomado na festa judaica de celebração da Páscoa era o cálice de maldição por conta de pecado. O que ele fala para Deus é: será que eu preciso tomar esse cálice? Se eu não pequei, se eu não transgredi, se eu não desobedeci. Então ele diz para Deus: passa por cima de mim, como essa pedra esmaga as azeitonas. Getsêmani significa lugar da prensa. Passa por cima de mim e tira de mim, e retira de mim o melhor azeite, e retira de mim
o que o mundo precisa para curar-se. O que o mundo precisa para se livrar das dores, das feridas, das tribulações. Me espreme, Deus, até sair a última gota. Mas por que ele faz essa oração chorando? Porque ele sabia que ele ia enfrentar todo o flagelo, toda a vergonha, toda a humilhação. Ele ia enfrentar todas as dores. Ele ia ser crucificado. Ele ia morrer. E uma multidão ia continuar sem a revelação de quem ele era. Ele chora pelo mesmo motivo que ele chorou na frente do túmulo de Lázaro. Ele chora do mesmo motivo que ele chorou quando ele olhou Jerusalém. Ele volta a chorar porque ele sabia que as pessoas conviveram com ele, mas não alcançaram a revelação. Não foi difícil nessa festa de Ramos. Algumas pessoas perguntam, por que a senhora faz questão de celebrar a festa de Ramos? Festa de Ramos não é uma celebração católica? Se tornou famosa, católica, porque infelizmente nós nunca buscamos interpretar e entender quão importante foi essa última semana. O significado verdadeiro dela para nós como cristãos. Uma multidão. Olha o que diz, volta lá comigo em Lucas capítulo 19. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Até quando a gente vai jubilar só por conta do nosso egoísmo? Só por conta do capricho de ver os nossos problemas resolvidos? Até quando nós seremos parte da multidão que vai celebrá-lo sem revelação de quem ele é? Durante muitos anos eu ministrei essa palavra. Eu quero terminar com você. Abre lá em Mateus 21. Mateus 21, vamos ler o que Mateus relata. Versículo 8. E a maior parte da multidão, diga a maior parte, estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortaram ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que precediam como as que os seguiam, clamavam, Hosana ao filho de Davi, bendito que veio em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Continua lendo. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntaram, quem é esse? E lê aí, clamavam, esse é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. A Bíblia diz para nós, relatado pelo Evangelho de Mateus, que a maior parte da multidão estende as suas vestes, celebra, como tem que celebrar, a semana da grande festa da Páscoa sobre Jerusalém. Jesus, montado no jumentinho, vai atravessando sobre os mantos. Tem a foto aí? Ele vai caminhando em direção à grande cidade. Eles depositando panos, o jumento passando, eles sacudindo ramos.
e cantando o salmo. E cantando o salmo de romagem. Hosana, Hosana nas maiores alturas, bendito é o que vem em nome do Senhor. Celebrando com alegria. E a Bíblia vai dizer para nós, acompanha aí o versículo 9. E as multidões, tanto as que precedem, diga, precedem. O que significa isso? Que vem antes. Como as que o seguiam, o que significa isso? Que vinham depois, que vinham atrás. Clamavam, Hosana ao filho de Davi, bendito que veio em nome do Senhor. Tanto os que estavam na frente, que andavam com ele, os seus discípulos, os mais íntimos, quanto os que estavam atrás, que faziam parte da grande multidão, cantavam Hosana, sacudiam ramos, declararam, bendito é o que vem em nome do Senhor. A minha pergunta para você nessa noite é, quem é que tinha a revelação de quem ele era? Durante muito tempo, eu ministrei que aqui existiam 2 pelotões. O primeiro pelotão que vinha na frente, dos discípulos. E o segundo pelotão que vinha atrás, que era o do povo que não entendia nada, que estava ali para festejar, fazer parte da festa. E que o pelotão que vinha na frente tinha entendimento de quem ele era. Só que o Espírito falou comigo. E ele falou para mim assim, não foram 2 pelotões. São 3 pelotões. E eu falei para Deus, quais são? Ele disse, dos que realmente alcançaram a revelação, os que eram crentes, íntimos, amigos, mas que não alcançaram a revelação. E o último pelotão de ímpios, que estavam buscando os seus próprios interesses, que estavam buscando experimentar de curas, de milagres e de manifestação de poder para resolver seus problemas. Você está pronto para entender que o fato de você vir aos domingos, de você vir no culto de ceia, sentar na mesa, comer do corpo, beber do sangue, chamar Deus de amigo, dizer que Ele é teu ajudador, por muitas vezes não vai significar que você tenha alcançado a revelação de quem Ele é. Porque intimidade não gera revelação. O que vai gerar a revelação de quem Cristo é verdadeiramente é o teu relacionamento íntimo e profundo com o Espírito Santo. Mesmo depois de participarem de tantas experiências poderosas e miraculosas, quando Jesus é preso, eles olham para Pedro e dizem, você não é um daqueles que andava com ele? Diz, eu nunca andei com ele. A revelação de quem Cristo é precisa mudar o nosso comportamento. Precisa mudar, vou falar, os nossos temperamentos. Precisam mudar a condição das nossas almas. Precisa mudar. Por quê, pastor? Porque o próprio Jesus disse, não fiqueis ansiosos por coisa alguma. Olhai os lírios. Eles não têm beleza, não têm proteção. Se eu fiz isso por eles, eu não farei isso para vocês. Por que você anda preocupado? Porque você tem a mim, mas não tem a revelação de quem eu sou. Porque você tem a mim, porque você anda comigo, você fala comigo, mas você não entendeu ainda quem eu sou. Porque a hora que você entender quem eu sou, você sabe, não vai faltar. Eu vou chegar, eu vou tocar, eu vou transformar, eu vou mudar, eu vou cumprir, eu vou estabelecer, eu vou edificar, eu vou fazer.
Por que você fica tentando resolver os seus problemas na força do seu braço? Porque você tem Jesus no seu coração, mas você não tem a revelação de quem Ele é. Porque quem tem a revelação de quem Ele é, aprende. Ele diz: lançai sobre mim o teu jugo, o teu fardo. Eu vos aliviarei. Se tem alguém que pode resolver o teu problema hoje, é Jesus. Se tem alguém que pode mudar a tua história hoje, é Jesus. Não é você, não é a força do teu braço, não é a sua vontade. Precisa alcançar a revelação de quem Ele é verdadeiramente. Hoje, pela manhã, uma multidão se reuniu em todo o mundo para sacudir ramos. Depois eles vão levar ele para casa, vão deixar secar, pendurar nas portas, que os galhos secos do ramo da festa de ramos expulsam maus espíritos. O que é isso, pastor? Pode até ter o Cristo, mas não tem revelação. Quem expulsa maus espíritos é o nome poderoso de Jesus. Uma multidão se reuniu hoje para sacudir ramos e cantar Hosana. Hosana nas maiores alturas. Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Aí eu fico imaginando Deus olhando lá de cima. Esses aqui, essa meia dúzia, tem revelação de quem eu sou. Todo esse povo que se chama de corpo de Cristo não tem revelação de quem eu sou. E aqueles lá que estão mais atrás só querem a minha graça, só querem a manifestação do meu poder, só querem o que eu posso dar a eles como vantagem. Mas e daí, pastora? A Bíblia diz que tanto o primeiro pelotão quanto o último pelotão cantavam Hosana. Os que tinham revelação, os que não tinham revelação, cantavam Hosana. Qual o problema deles sacudir os ramos? Problema nenhum. Pode sacudir à vontade. Mas eu tenho uma notícia para dar para você. Mas não conta para ninguém, que é segredo. O Cristo não vem buscar homens e mulheres que não têm revelação de quem Ele é. Você pode passar a sua vida toda sacudindo ramos. Ele vai dizer: não te conheço. Intimidade não gera revelação. Não acha que andar debaixo de uma vida religiosa vai te garantir revelação de quem Ele é, porque não vai. Não é porque você anda com uma camisa escrito Jesus, porque você toma sangue e come pão, corpo de Cristo na ceia, porque você desceu sobre as águas do batismo, que você tem revelação de quem Ele é. Por que a senhora está dizendo isso, pastora? Porque você faz coisas que desagradam o Espírito dele, que magoam e ferem a Ele. Quem tem revelação de quem Ele é, não magoa Ele não. Não machuca Ele não. Por que, pastora? Porque já entendeu quem Ele é. Tem um ditado popular que diz assim, esqueci agora. Como é que é? Obedece quem tem juízo. Fala aí. Como é que é? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E se o ditado popular de quem tem revelação de quem Ele é? Se Ele disse não, manda quem pode.
Se Ele fechou a porta, manda quem pode. Se Ele disse que não é tempo ainda, manda quem pode. Se está sol demais, manda quem pode. Se está chovendo demais, manda quem pode. Se o Covid não foi embora ainda, manda quem pode. Eu não quero que você sacuda ramos nessa noite para celebrar o louvor. Eu quero que você diga para o Senhor essa noite: me deixa ter revelação pelo Espírito de quem você é. Porque eu não quero andar como um povo enganado. Eu não quero achar que eu sou, não sendo. Eu não quero me chamar de noiva, não sendo noiva. Eu não quero declarar que eu fui separado para viver das suas obras, se eu não conheço quem você é. Se quando me perguntam quem você é, eu respondo: Ele é alguém que tem muito poder, que cura, que transforma, que restaura. Pastor, isso não é verdade. É tudo verdade, mas a resposta é errada. Quem é a resposta certa? Qual é a resposta certa? Quem Ele é para você? Ele é o Filho do Deus vivo. Ele é aquele que Deus estabeleceu para cumprir tudo sobre a minha vida. Eu vou terminar fazendo uma pergunta para você nessa noite. Quantas vezes Jesus tem chorado quando olha para mim e para você? Quando Ele olha para nós e diz assim: eu fiquei lá, na casa dela, quando ela me convidou para entrar. Eu fiquei lá, enquanto ela dormia, acariciando seus cabelos. Eu fiquei lá, ouvindo as suas lamentações, suas tristezas, naquela oração que não tinha fim. Eu fiquei lá, quando o mundo desabou na cabeça dela e ela disse que não tinha mais esperança. Eu estava lá, segurando a sua mão e dizendo para ela: vai dar tudo certo. E quando eu olho para ela hoje, eu vejo alguém que gerou intimidade comigo, mas que não alcançou quem eu sou. Quando o calo aperta, me troca pela cerveja. Quando a pressão vem, me troca pelas facilidades do mundo. Quando as coisas não estão muito favoráveis, ela inventa uma briga comigo e joga toda a culpa do que está dando errado na vida dela em mim. E não é porque a gente não sentava na mesma mesa não, porque a gente sentava. Ela tomava do meu sangue, ela comia do meu corpo, mas ela não sabia quem eu sou de verdade. Até quando a igreja vai fazer Jesus chorar? Quantas experiências nós tivemos? Todas as vezes que clamamos o nome dele, ele vem. Coisas poderosas acontecem. E a gente se alegra e celebra o nome dele com festa. Mas quando a gente passa por aquela porta, a gente esquece de quem ele é. Ele pode ser teu amigo. Você pode comer na mesa dele, mas ele não deixou de ser seu Senhor. Não trate ele como seu coleguinha de trabalho ou seu coleguinha de escola, porque ele não é. Ele te ajuda, ele te socorre, ele te perdoa, mas ele é Deus. Ele precisa urgentemente que a gente saia do pelotão que tem intimidade, mas não tem revelação, para vir para o pelotão que sabe quem ele é de verdade. Porque é para esse povo
que Ele vem buscar sobre a terra. Fica de pé no seu lugar. Por que nós vamos celebrar a Hosana? Por que nós vamos celebrar a festa de Ramos? Porque isso é um ensaio. Isso é um ensaio para a grande celebração que vai ter na Nova Jerusalém. Quando todos nós estivermos juntos, alvos como a neve, recebendo o Cristo como Deus, como autoridade, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que governará sobre toda a eternidade, sobre a minha vida e a sua vida. Nós não vamos receber um fazedor de milagres, nós não vamos receber um amigo, nós vamos receber o Cristo, nós vamos receber o Deus, nós vamos receber o Senhor, e nós vamos ensaiar declarando: Hosana, salva-nos, Deus. Só o Senhor é Deus sobre a terra. Só o Senhor pode mudar destinos. E nós queremos cada dia mais caminhar na Tua presença para a glória do Teu nome.